Ei, meus alunos do sexto ano, estou eu aqui de novo, dessa vez gravando um videozinho para falar sobre a semana 1 do PET 2, que traz muitas novidades. Vai falar sobre o solo, os componentes do solo, como ele é formado, intemperismo. Então agora, esse vai ser o nosso canal de comunicação muito mais forte ainda. Porque agora a gente vai precisar muito ler, prestar bastante atenção, ouvir essas minhas aulas, para que a gente possa ter uma qualidade melhor na hora de fazer as atividades do PET, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre a formação do solo. É isso que está lá no seu PET 2, na semana 1, tá? Então, fala o quê? Fala que o solo, ele é um resultado da transformação das camadas mais superficiais da crosta terrestre. Vocês se lembram que a Terra tinha uma divisão, uma estrutura interna, onde você tinha a crosta terrestre, o manto e o núcleo? Então o solo, ele vai existir a partir de uma transformação da crosta terrestre, tá bom? Que a gente vai chamar de terra, né? Terra com letra minúscula, terra mesmo, vermelha, preta, amarela. Essa terra é que vai sofrer uma série de transformações, dando origem ao solo. Aí tem uma pergunta, inclusive a pergunta de número 1 das atividades do PET. De que é composto o solo? Ele é composto por material orgânico e material inorgânico. Material orgânico é esse, restos de animais, restos de plantas, né? E esse material inorgânico, ele é formado de quê? De várias substâncias que vão ajudar na formação dessas rochas que passaram pelo processo de transformação, que a gente chama de rochas metamórficas, rochas sedimentares, rochas magmáticas. Então, esse material aí é chamado de material inorgânico, tá bom? E para que aconteça, para que o solo seja formado, é importante que a gente passe por um processo que a gente chama de intemperismo. O que é esse intemperismo? Você tem o calor do sol, você tem o frio da noite, você tem a água da chuva, você tem o vento, tudo isso vai agir sobre a rocha mãe, que é essa primeira rocha aqui, ó, tá vendo? Essa rocha propriamente dita, dura. Então começa o quê? Começa a chover, começa a cair os raios do sol, começa a ventar, começa a fazer frio. Então essa mistura toda acaba promovendo a quebra, tá vendo? Do solo, vai formando rachaduras. E essas rachaduras vão permitindo com o tempo que seres comecem a penetrar nele. Os primeiros seres que a gente fala que são chamados de líquens, né? Depois as gramíneas, depois as árvores menores, depois as árvores maiores e, por fim, os animais que encontram ali um lugar perfeito para que ele possa se desenvolver. Então, o intemperismo é essa ação do sol, da chuva, do vento, do frio, sobre essa rocha dura, que a gente chama de rocha matriz, rocha mãe, e ela vai promovendo a quebra dessa rocha mãe, dessa rocha matriz, ela vai se desintegrando, e aí esses pedacinhos vão se juntando, vão se sedimentando, vão aparecendo os primeiros seres vivos, aí você tem os líquens, você tem as gramíneas, você tem os arbustos, você tem as pequenas árvores, as grandes árvores, e depois os animais, que são os últimos a entrarem aí nesse processo. E isso demora, gente, muitos anos, mas são centenas, às vezes milhares de anos para formar esse solo, tá? Então, a constância do sol, a constância da chuva, a constância do frio, a constância do vento promove a quebra, a fragmentação da rocha matriz, da rocha mãe,
E aí vai se acumulando sedimentos, vão aparecendo os primeiros seres vivos, porque eu disse que o solo é formado de matéria inorgânica, ela aqui, ó, o solo, a rocha matriz, que pode ser magmática, que pode ser metamórfica, que pode ser sedimentar, e aí ele vai quebrando pela ação do intemperismo e vão aparecendo os primeiros seres vivos, então a matéria orgânica, que são animais, que são plantas, né? E isso vai acontecendo durante milhares e milhares de anos, até formar o solo propriamente dito, que é o que a gente vai ver quando olha para baixo aí, quando você tem um quintal que não está concretado, então você olha para ele e você sabe que ele tem permeabilidade. Tá? O que é permeabilidade? É a facilidade com que a água entra no solo. Tá? Então, quando você joga água na areia, você já viu que ela passa rapidamente? A água desce rapidamente? Agora, a mesma coisa não acontece quando você joga na argila. A argila puxa a água, então a água não desce. Então, isso se chama de permeabilidade. Solos arenosos são mais permeáveis do que solos argilosos. Por quê? Porque o solo arenoso deixa passar água com facilidade. O solo argiloso já não faz isso. A porosidade. O que é porosidade? É a relação, né, que os poros têm com os grãos mesmo de solo, que podem variar de tamanho, podem ter diferentes tamanhos, pode ser pequenos, pode ser maiores, e esse espaço entre esses pedacinhos vai deixar a água passar, vai deixar os gases entrarem, né, que aí vai ficar mais aerado o solo. Então a porosidade tem a ver com os espaços, os tamanhos dos grãos e a distância que eles têm, a textura, né? Que a gente fala assim, você tem argila, você tem areia, você tem o silt. Todos os três têm uma textura diferente. A argila é mais lisinha, a areia já é mais áspera. Então você tem essa textura que é determinada pela proporção de minerais que compõem aquele lugar. A coloração é a cor, moçada. Então, quando eu viro e falo assim, nossa, o solo argiloso ele é mais avermelhado, o solo arenoso ele é mais para amarelo, o solo mífero já é mais escuro, marrom, mais escuro, tendendo até a preto. Então, a coloração é a cor. Essas são as características do solo. Permeabilidade, que é a capacidade que a água tem de penetrar no solo, a porosidade, que é o espaço entre os grãos que formam esse solo, a textura, que é a proporção de minerais que tem nesse solo, e a cor, que é a coloração, tá bom? Então, as propriedades do solo, elas vão determinar, sim, gente, qual vai ser a atividade que vai ser desenvolvida nele. Então se eu tenho muita matéria orgânica, esse solo é umífero, então ele é excelente para a agricultura. Se o solo é arenoso, ele tem muita quantidade de areia, tem uma quantidade maior de areia, ele já não é um solo adequado para a agricultura, você teria que fazer outras coisas com ele. Então, é importante a gente entender quais são as características do solo, para a gente definir que tipo de solo que é. Solo argiloso, solo arenoso, solo umífero, e isso tudo é importante para a gente poder entender as nossas próximas aulas do PET, tá? Então agora, o que eu quero de vocês, tá? Eu quero que agora, nesse momento agora, eu quero que vocês leiam todo o texto que está no PET de vocês, no PET 2, na semana 1, que vai falar do intemperismo, vai falar das características do solo, dos componentes do solo, que é exatamente o que eu acabei de falar. Depois que você está com isso muito claro, já ouviu a minha explicação mais de uma vez, já entendeu tudo que tem a ver com como que é formado um solo, você vai responder às atividades do PET 2 da semana 1. E aí eu vou fazer um pedido especial.
eu gostaria muito que vocês desenhassem no caderno de vocês todo o processo de formação do solo. Como que é que o solo é formado? O processo de intemperismo. Então aqui, ó, eu mostrei um por um, tá vendo? Aqui a rocha dura, aqui começa com os líquens, aqui já começa com algumas arbustos, árvores pequenas, aí já vem as árvores maiores. Eu quero que vocês façam exatamente isso no caderno, para tirar uma foto e mandar para mim, tá? Então, qual que é a atividade de hoje, de agora? Ler a semana 1 do PET 2 e desenhar no caderno essa formação do solo aqui, que vai da rocha dura, a rocha começa a quebrar pela ação do intemperismo e vem aparecendo os primeiros seres vivos, aí você vai só aumentando até ficar com muitas árvores e animais, que aí o solo já está formado e que realmente demora dezenas, centenas, milhares de anos. Combinado? Meus amorzinhos, beijos para vocês e a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Tchauzinho!